terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa correção, né, de história. Depois a gente vai conhecer um conteúdo novo, tá bom? Esse assunto aqui foi o assunto sobre fatos históricos, do tempo, né? Esses assuntos que até já foram também assuntos do TD, né? Na verdade, esse conteúdo. Bom, então vamos fazer a correção na página 110, 111 e 113. Na página 110, pessoal, nós vamos ter essa seguinte questão. Explique a importância do tempo para a história. Nós temos algumas explicações no livro de vocês, qualquer coisa também, se vocês tiveram que dar aí um Google, né, fazer uma pesquisa, então, tá válido também, tá bom? O tempo é fundamental para o estudo da história, pois ele estuda o que aconteceu em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente. O que você entende por tempo histórico, gente? Então, é mais ou menos isso. Você vai resumir. Aí no seu livrinho tem na página, tá bom? Que a gente estudou sobre os tempos, sobre os fatos, os acontecimentos, o tempo histórico. Então, você vai fazer um resumozinho do que você entendeu. Tem aí no seu livro, tá bom? Deixa eu só ver aqui qual a página que eu posso até também indicar para vocês, tá bom, crianças? Então, vamos lá. O tempo histórico, gente, ele é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos, tempo histórico mesmo, tempo histórico, e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Esse é o tempo histórico, tá? Que você vai fazer aí. Marque um X na alternativa incorreta. A incorreta. Então, vocês já estão visualizando? Na verdade, está trazendo sobre toda a explicação que tem no livro, né? Então, a que realmente está errada é a última, porque diz que os documentos não possuem muita importância para o estudo dos fatos históricos. E é errado porque ele é muito importante sim, né? Ele contribui até para que a gente possa fazer assim um levantamento ou uma pesquisa, né, sobre como era alguma coisa no tempo atrás. Deixa eu ver a outra página. Essa página vocês vão observar essa imagem e dizer qual era o período da história que essa imagem está se referindo, gente. Tá na cara que é a época dos dinossauros, né? Então você vai botar a era dos dinossauros. Da época em que você era bebê aos dias hoje atuais, muitos dos seus hábitos mudaram. Você se sente independente para praticar alguns desses novos hábitos? Quais e por quê? Você vai, pessoal, dizer o seguinte: quando você era bebê, você comia sozinho? Você se vestia sozinho? Você tomava banho sozinho? Então, é, coisa que, né, que você quando bebê não realizava, que hoje você pode praticar sozinho, né? Então você vai colocar esses hábitos aí, tá bom? E agora vocês vão corrigir a página 100 e deixa eu dar uma olhadinha aqui, 13. Escreva exemplos de fontes históricas que podem ser utilizadas para reconstruir sua própria história, gente. A certidão de nascimento, que é um documento, um objeto arqueológico, uma chupeta ou uma roupinha, tá? Uma roupa. Coleções, álbum de foto, né? Fotografia de quando você nasceu, fotografia da sua primeira comunhão, fotografia do primeiro aniversário, né? Tudo isso serve de fonte histórica para contar a tua história. E um depoimento que é o depoimento dos seus pais, como é que você nasceu, como foi que ela teve aonde, como foi que se deu, né? Isso tudo. A nona questão, vocês vão observar, deixa eu só sair aqui. As imagens e classificar se são documentos, objetos arqueológicos ou coleções ou tradição oral. Tá tudo na sequência. O primeiro é documento, o segundo é objeto, e o terceiro é coleções e a última é tradição oral. Então veio bem na sequência, né, gente? Bom, meus amores, então isso com isso a gente encerra até o nosso assunto. Deixa a tia Diana ver aqui, porque a tia Diana porque tinha essa questãozinha de tempo histórico, né?
E tem esse assunto mais na frente, por isso que você tem que dar uma olhadinha. Bom, hoje nós vamos ver, pessoal, o tempo histórico e o tempo cronológico. O que que é isso? O que que são esses dois tempos? Os seres humanos, eles sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo da sua existência. Eles tinham que observar, eles tinham que saber, né, para poder viver. Enfim, quando ele marcava por meio da constante observação dos fenômenos naturais, como o dia e a noite, as fases da lua, o nível dos mares e o crescimento das plantas. E eram coisas que os seres humanos daquela época se baseavam para medir o tempo. O tempo pode ser contado de forma diferente, ó, pelo tempo cronológico ou pelo tempo histórico. Quem é o tempo cronológico? É o que é medido com precisão por instrumento de contagem, como relógio e calendário. Isso é o tempo cronológico, tá, gente? Tá aí as imagens para vocês. Eu vou trazer 3 tipos que está aí nessa imagem. O solar, que é um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. A ampulheta utiliza a areia e determina um período de tempo específico, tá? E a clepsidra é um tipo de relógio que utiliza a água para a marcação do tempo. Pessoal, vocês vão ver agora esse assim, olha, a clepsidra e o relógio de areia e os relógios que foram, né, assim, com o uso da modernidade, com o tempo da modernidade chegando, foram se modificando também o formato, os desenhos dos relógios. Então, vocês veem aí uma coleção de relógios antigos, a forma como eles mediam o tempo. Gente, incrível, incrível mesmo. Já o tempo histórico, gente, histórico, aqui tem 2 situações de relógio, que é o relógio digital e o mecânico, tá? Só para vocês se atentarem mesmo, que pode, com certeza no TD, no próximo TD vai ter mais ou menos parecido, tá bom? O tempo histórico, pessoal, ele é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Falamos de tempo cronológico, agora nós vamos falar de tempo histórico. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador do que o mesmo tempo cronológico. O tempo cronológico a gente bota na parede, bota no braço e pronto. Já o tempo histórico, gente, ele é marcado por essa riqueza de acontecimento. Hoje nós estamos vivendo o quê? Olha só, vou até chegar para vocês. Hoje, pessoal, nós estamos vivendo uma pandemia. 2020 é o assunto de todos os jornais, de todos os lugares, é a pandemia. Tudo bem. Daqui a 20, 30 anos, quando nós estivermos bem mais velhos, vocês, meus alunos, estiverem aí no. Quer dizer, a tia Diana já vai estar bem velhinha, mas vocês vão estar aí na sua melhor fase, que é a fase adulta, vão lembrar desse acontecimento que houve em 2020, parou as escolas, parou o mundo, parou tudo. Nós todos vamos lembrar. Então, é marcado, o tempo histórico ele é marcado por esses acontecimentos que servem de fonte para a gente saber como foi que aconteceu, em que ano aconteceu, tudo isso, né? Então, o tempo histórico, gente, ele leva em consideração as modificações também que ocorrem nos diversos grupos sociais. Exemplo disso são o comportamento das pessoas em relação à cultura, né? Então, assim, cada um tem o seu jeito de manifestar a sua cultura e é preciso ser respeitado isso, tá? Bom, tempo cronológico é marcado pelos instrumentos de medição de tempo, relógio e calendário. Tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos, tá? Então há uma diferença muito grande aí, né, pessoal, nesses dois tempos. E é isso, tá? A tia Diana queria mostrar para vocês sobre isso, essa diferença dos tempos cronológico e tempo histórico, para que vocês pudessem, né, associar direitinho. Realizem as atividades, bom estudo e até a próxima.